A Aline enviou esse relato assustador e eu vou contar para vocês. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Vocês pediram e agora eu tenho uma novidade incrível para todo mundo que gosta do assunto Sete Além, detetive astral, universos paralelos, efeito Mandela, falhas na Matrix, OVNIs, backrooms e tudo aquilo que não querem que você saiba. Por isso eu vou dar para você acesso a 2 grupos secretos de celular, um grupo de membros e um grupo de caçadores de alma. Nos 2 grupos eu e você poderemos discutir teorias e descobertas secretas. Também eu vou fazer 2 lives por mês secretas com relatos proibidos sobre Sete Além, universos paralelos, realidades alternativas, efeito Mandela, falhas na Matrix e outros temas que você já sabe que não querem que a gente discuta. Eu vou entregar para você um PDF com um manual secreto dos caçadores de alma. Vou te colocar em contato com outros caçadores de alma pelo mundo. Além disso, você vai ter acesso à minha biblioteca particular secreta de livros de ocultismo, que são mais de 1000 volumes em PDF, em diversas línguas, com temas como bruxaria, satanismo, viagem astral, ocultismo, misticismo, mitologia, magia, maçonaria, cabala e tudo mais que você imaginar. Vou te dar acesso aos vídeos antigos e ocultos de Sete Além, que antes só os membros podiam ver. Vou te dar acesso antecipado aos vídeos de 2 canais diferentes, Sete Além e do Detetive Astral. Em troca, você vai me ajudar a espalhar ainda mais a palavra. Com seu apoio, eu posso me dedicar mais e mais aos conteúdos, equipamentos melhores, mais volume de vídeos mais bem gravados e melhor qualidade na edição, além da possibilidade de migrarmos para mídias maiores, mais conhecidas e de maior alcance. Vem ser um caçador de alma, vem me ajudar nessa. Para você entender mais, entre nesse link do Apoia-se e você vai ver que é muito baratinho e a gente vai estar junto sempre. Me apoia nessa e me ajude a espalhar a palavra. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Tudo começou quando o filho da Aline ficou doente. Vamos saber melhor essa história? E se você curte Sete Além, universos paralelos, backrooms, OVNIs, alienígenas, viagens no tempo, dimensões paralelas, SCP e assuntos que não querem que você saiba, seja muito bem-vindo a este canal. Inscreva-se aqui e também lá no canal do Detetive Astral. Ative as notificações, deixe seu like e comente aqui que vai ajudar demais ao canal. Aproveita e me segue em todas as redes sociais, @oficial Sete Além e @Luciano Milici. Tem um relato? Manda no luciano@setealém.com.br. Na descrição você vai encontrar o meu telefone. Manda uma mensagem, entra nos grupos, vai ser muito bom te conhecer. Se puder, torne-se um apoiador. Esse canal só existe graças à ajuda dos apoiadores e membros. Veja os links importantes que eu deixei para você na descrição. Vamos agora ao relato assustador da Aline. Boa noite, Luciano. Me chamo Aline e moro na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O relato que eu vou contar aconteceu agora, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2023. No dia 7 de fevereiro, meu filho de 14 anos parou de falar. Foi do nada, sem razão aparente. O mais estranho é que ele não falava nada mesmo, porém, de vez em quando dava uns gritos altos e apavorantes. Ele parecia estar tendo alucinações. Ele gritava e só soltava sua voz nesses momentos. E conseguimos entender um pouquinho o que ele dizia. Ele dizia que estava em um mundo diferente. Meu filho gritava de dor, falava que estavam furando ele, tirando sangue, judiando dele. Eram alucinações fortíssimas e assustadoras. E de repente, também do nada, ele se calava e ficava quieto por algumas horas, sem falar nada, como se não fosse mais ele. Nada parecido jamais havia ocorrido com ele. Levamos ele ao médico depois de 2 crises seguidas dessas, e o médico solicitou que fossem feitos exames na cabeça dele, porém de imediato deu algo para ele relaxar, uma injeção, e nos mandou para casa. Como mãe, eu estava apavorada porque ele não parecia mais meu filho. As alucinações iam e voltavam e ele ficava todo o tempo gritando, até que em dado momento
ele começou a ficar torto, com o corpo encurvado e os braços tortos, com a língua torta para fora da boca, um olho bem aberto e o outro não, como se fosse um derrame, algo assim. Eu queria protegê-lo e queria impedi-lo de sentir aquilo. Então, apelei para a igreja, levei para uma congregação que eu ia fazia algum tempo, mas eu não voltava lá já também há algum tempo. Assim que me viu, o pastor não foi nem um pouco gentil. Sem querer falar mal deles, ele atribuiu tudo aquilo ao fato de eu ter me afastado da igreja e ter feito tatuagens. Segundo ele, o meu filho estava com o diabo e o diabo estava trazendo para o meu filho o pagamento pelos meus erros. Saí da igreja chorando. Meu filho estava paralisado com aquela língua para fora, daquele jeito todo torto. Eu não podia esperar os exames e eu decidi levá-lo a uma emergência. Para mim, eu estava perdendo meu filho. O problema é que eu já estava longe de casa por causa da igreja e eu tive que me afastar ainda mais para ir para o hospital onde tinha tal emergência. Mesmo assim, eu fui. Eu estava com a impressão de que o meu filho já não estava quase respirando mais. No caminho, comecei a sentir um fortíssimo cheiro de incenso. Um cheiro muito forte mesmo. Eu cheirava o meu filho. Perguntei para o moço do carro de aplicativos e ele não estava sentindo nada, só me mandou abrir os vidros. Cheguei na emergência do hospital e o cheiro de incenso estava terrivelmente forte. Meu filho já não se mexia mais. Na hora de passarmos pela triagem do hospital, alguns atendentes falaram que o caso do meu filho era doença mental e que não era ideal atendê-lo ali. Uma atendente chegou a dizer que ele estava fingindo aquilo para chamar a atenção. Eu chorei demais e fiquei desesperada. O cheiro começou a ficar muito forte e as pessoas começaram a ficar com as vozes abafadas. Coloquei as mãos no rosto em desespero e chorei muito. Quando tirei a mão, notei que tudo aquilo ali já não fazia mais parte do nosso mundo. Ou melhor, eu estava com meu filho em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que você e as pessoas que assistem o seu canal entendem o que eu quero dizer. Eu estava no hospital com meu filho, sim, aqui no nosso universo, mas eu também estava com ele em algum outro lugar ao mesmo tempo. Olhei de relance e vi na porta do hospital um ser enorme, com aparência levemente humana, mas muito mais encorpado, alto e musculoso. O rosto era animalesco e ele ficava o tempo todo olhando para as pessoas que entravam no hospital, porém ninguém conseguia vê-lo, apenas eu. Meu filho estava ainda mais paralisado e torto, sua respiração estava muito fraca e ninguém ligava. Nesse instante se aproximou de mim uma entidade, a qual não vou revelar o nome. Não revelarei por respeito a essa própria entidade, para não bulir com ela e nem levantar ataques desnecessários. Essa entidade se aproximou de mim e me disse que aquele ser horrível na porta do hospital estava lá para impedir que as pessoas mortas saíssem do hospital. As pessoas que morressem lá não deveriam conseguir ir embora mais. Essa entidade que se aproximou de mim avisou que aquele ser iria barrar qualquer morto de sair dali. Eu fiquei apavorada com a visão do monstro e a visão da entidade, bem próxima e física. Ela parecia realmente uma pessoa que estava perto de mim. E eu também tive a sensação de estar em outro mundo. Tudo isso mexeu demais com a minha cabeça. Por isso, comecei a orar e a pedir a minha libertação e a libertação do meu filho. Eu orei alto, tão alto que nesse instante, outros crentes que estavam no hospital, para serem atendidos, começaram a orar por mim, porque eu estava falando tudo o que eu estava vendo,
como se fosse uma batalha espiritual, e eles se juntaram a mim nessa batalha. A oração e a união me acalmou um pouco, mas a criatura na porta do hospital e a entidade ainda estavam lá. A entidade estava bem do meu lado e parecia física e ficou me pedindo calma. Ela me falou que era para eu me acalmar, pois se o monstro percebesse e se incomodasse comigo, ele ia me aprisionar lá. A entidade me apontou pessoas no hospital que não eram da nossa realidade, pessoas que estavam no hospital trabalhando, mas que eu achava que eram pessoas do nosso mundo, mas que não eram. Alguns pacientes, alguns atendentes, alguns médicos e até alguns dos crentes que oraram comigo não eram dessa dimensão e não eram vistos por pessoas aqui da Terra, mas eu estava vendo pessoas das duas dimensões. E a entidade falou que alguns deles eram bons e outros nem tanto, e que muita gente ali seria levada para lugares muito piores. Nesse instante, uma atendente se aproximou e a entidade me falou assim: fica calma que essa pessoa que vai falar com você é do seu mundo. Essa atendente disse que haviam liberado para que o meu filho e eu fôssemos para outra emergência. Nós saímos por outra porta e seguimos pelo lado externo para outro complexo do hospital a algumas quadras dali, até que entramos nessa tal outra emergência. Para o meu espanto, na porta dessa outra emergência havia outra criatura enorme, feia, forte, guardando para que nenhum morto saísse do hospital. Era muito parecida com a anterior, mas não era igual. Uma enfermeira veio me atender. Assim que ela se aproximou, ela disse para mim: nossa, senti arrepios estranhos chegando perto de você. Nesse instante, a entidade se aproximou novamente de mim e falou assim, bem preocupada: olha, presta atenção, o médico vai te atender. Conta para ele que ontem deram aquela injeção no seu filho. Isso pode ser a causa dele estar torto assim e paralisado. O remédio dado no outro atendimento pode ter piorado a situação. Eu ouvi e agradeci e fiz o que a entidade sugeriu. O médico examinou meu filho e eu comentei com ele sobre a medicação. Nesse instante, o médico imediatamente concordou e receitou em caráter de urgência 2 doses de outra injeção que neutralizariam a injeção do atendimento errado da noite anterior. Com o passar de 15 minutos, Luciano, meu filho foi recuperando os movimentos e foi recuperando também a lucidez. Eu fiquei muito feliz, porém a entidade apareceu perto da maca onde eu estava com meu filho aguardando. Meu filho também conseguiu vê-la. A entidade disse assim que aquela criatura forte e assustadora da porta do hospital, já havia avisado em berros e rugidos que não deixaria eu sair dali com meu filho, que já estava sabendo da gente, que era errado nós conseguirmos enxergar os 2 mundos e que nós morreríamos naquela hora ainda e ficaríamos presos lá como espíritos até sermos levados para lugares piores. E nós só sairíamos dali para sermos levados realmente a outro mundo muito pior por seres terríveis que transportam e roubam mortos. A entidade que havia se aproximado e estava nos ajudando desde o começo disse para pegarmos logo todas as nossas coisas, todos os papéis, e assim que o meu filho tivesse alta era para sairmos por um corredor de empregados. Não era para sairmos pelo corredor normal, era para nós fazermos de desentendidos e sairmos. E foi o que fizemos. Saímos rápido e nos afastamos do hospital às pressas. Meu filho comentou que tinha visto tudo o que eu vi e ouvido tudo o que eu ouvi e estava com muito medo. Pedimos um carro de aplicativo. O motorista chegou rápido e estava com a cara muito brava e fechada. Foi grosso e seco.
Nossa casa era longe, mas eu estava feliz de ter meu filho de volta. Só que, inesperadamente, o motorista foi começando a suar e a tossir. Começou a errar o caminho, recalcular a rota, até que do nada ele começou a falar sozinho. Ele seguiu por uma avenida estranha, beirando uma rua de fábricas que estava completamente vazia e quase escura. E ele ia com o carro bem devagar, suando muito, tossindo e falando coisas sem sentido. Então, meu filho falou para mim assim: "Mãe, a gente vai mesmo morrer, não tem jeito." A minha sensação era de que eu já estava morta. De repente, o motorista acelerou o carro, começou a acelerar muito, muito mesmo. Sério, chegou a 100 por hora ou algo assim, e ele passou por um cruzamento com tudo. Nesse mesmo segundo, uma enorme carreta de combustível também atravessou e quase bateu no carro. A carreta buzinou alto e o motorista freou de repente, mas a carreta foi embora. E o motorista do carro de aplicativo começou a falar coisa com coisa. Começou a rir, chorar. Ele começou a buzinar o carro, piscar os faróis. Muito estranho. De repente ele soltou o próprio cinto, saiu do carro com a chave na mão e trancou a gente dentro. Ele ficou do lado de fora do carro, correndo em volta, pulando, falando coisas. Ele dava pulinhos, batia no vidro e falava assim: "Eu tô vendo ele aí com vocês, ele tá aí dentro, não tá?" Nisso, no banco da frente, no banco do passageiro, estava a tal entidade. E ela falou assim: "Foi por pouco a carreta lá atrás. Eu quase não consigo tirar vocês dessa com vida. Só que agora eles querem vocês dois de qualquer jeito. Eles estão bravos por vocês terem visto eles e escapado. Eles vão fazer de tudo para vocês voltarem. Se for para morrerem, morram aqui mesmo. Não vão morrer lá no hospital de jeito nenhum, que vai ser pior. Na verdade, até aqui, se vocês morrerem, vai ser ruim, porque eles já estão chegando para buscar vocês." Nesse instante, meu filho olhou para trás do vidro do carro e começou a gritar e falou assim: "Mamãe, é muita coisa ruim vindo atrás da gente. Eles são muito grandes e feios, mamãe. Eles estão correndo." O motorista subiu no capô do carro e ficou apontando para trás do carro e rindo. E a entidade falou assim para mim: "Olha, você não olha para trás. Seu filho já olhou e viu. O motorista já olhou e viu. 2 já olharam. Se 3 olharem, já era. Não vou poder fazer mais nada." Então eu falei: "Pelo amor de Deus, se você pode fazer algo, eu imploro por Deus que você faça." A entidade me olhou bem séria, muito séria mesmo. Depois saiu do carro atravessando a porta. Vieram mais 2 entidades perto dela. Uma era muito parecida com essa própria entidade. A outra era uma mulher. E então as 3 entidades começaram a rodear o motorista e a falar coisas no ouvido dele, rir da cara dele e atazaná-lo. Ele desceu do capô, entrou no carro e falou assim: "Moça, me ajuda. Eu ouvi que a senhora pode me ajudar a parar de ver essas coisas, parar de ouvir essas coisas. Me ajuda, por favor." E eu falei: "Me leva para casa agora e você nunca mais vai ver nada disso." Eu nem sei como eu falei isso, Luciano. Acho que foram as entidades que me fizeram falar. O motorista ligou o carro na hora e acelerou, no exato momento em que meu filho, olhando para trás, falou: "Eles já estão quase chegando no carro, estão quase alcançando a gente, mãe." O motorista foi direto para minha casa, rápido demais. Estranhamente, todos os faróis ficavam verdes e nenhum motoqueiro cruzou nosso caminho. Assim que eu desci do carro, o motorista falou: "Me dá 5 estrelas, por favor." E eu respondi: "Deus te abençoe." E ele arrancou com o carro. Antes de eu entrar em casa naquela noite, eu vi as entidades que me ajudaram. Uma delas, aquela que estava comigo desde o começo, se aproximou como se fosse uma pessoa normal e disse assim:
Seu filho já está fora de perigo e vocês saíram do caminho deles. Sigam a vida em paz, que essa demanda foi resolvida. E realmente, meu filho não teve mais alucinações ou problemas desde esse dia. Começamos a fazer os exames nos dias seguintes, mas não está aparecendo nada e ele está até se sentindo melhor. Eu também nunca mais vi nada ligado àquilo e até já voltei aos hospitais, mas realmente nunca mais vi nada. Foi isso. Obrigada por ler o meu relato, Luciano. E esse foi o assustador relato da Aline. O que você achou? Já passou por algo assim? O que era tudo isso? Ela estava em outra dimensão? Deixa seu like aqui no vídeo e comenta. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.